muito, como a gente está vivendo uma situação muito inédita, qualquer tentativa de antecipar o que vai acontecer de fato é um chute, tá? Então, assim, para a gente não entrar no achômetro e num chute assim que pode ter uma margem enorme de erro, o que eu posso dizer de uma forma mais genérica é que o impacto na aprendizagem, no aumento da evasão e no aumento da desigualdade, esse impacto vai ser muito grande, simplesmente porque a gente já está com 6 meses de suspensão das aulas presenciais. A gente sabe que um dos fatores que explica a aprendizagem das crianças é a exposição à aprendizagem, obviamente. Então, quanto mais ela está exposta à aprendizagem e de uma forma eficiente, né, com professores bem formados, com uma didática bem modulada para os casos concretos da sala de aula, isso tudo é que faz uma criança aprender. As crianças não estão tendo exposição à aprendizagem. O ensino remoto, que algumas delas estão tendo sim acesso, é muito diferente, muito insuficiente, está muito aquém do ensino presencial, porque o ensino presencial ele contém componentes muito importantes e decisivos para a aprendizagem da criança. Um deles é o vínculo, né? A vinculação da criança com o professor, com a escola, com os colegas, a troca. O fato de você estar no mesmo espaço físico, trabalhando com seus colegas na mesma direção. O que a gente está tendo agora é um ensino remoto que, na melhor das hipóteses, você tem crianças espalhadas nas suas casas, cada uma num ambiente diferente e vendo o professor na tela do computador. Isso, na melhor das hipóteses, é quando a gente está falando aqui de ensino à distância, né? O ensino remoto síncrono, ou até o outro extremo, que é a criança que não está tendo nenhum tipo de exposição à aprendizagem. Então, o Brasil, que já era um país com uma altíssima desigualdade educacional, o que a gente espera, obviamente a gente não tem uma avaliação nacional para poder cravar um número aqui, mas a partir do que vem acontecendo, dá para dizer, assim, com muita segurança, que a desigualdade vai aumentar, porque as crianças que já estavam numa boa escola estão tendo melhor ensino remoto. As crianças que já estavam numa escola que não garantia aprendizagem, o ensino remoto tende a ser pior e elas estão tendo também um período mais desafiador para a sua aprendizagem. As redes estaduais e as redes municipais. A gente tem mais ensino remoto nas redes estaduais do que nas redes municipais. Então, tem uma desigualdade aqui, estado-município. Tem uma desigualdade maior em relação ao nível socioeconômico, né? As crianças mais pobres, que são as que mais precisam, são as que menos estão tendo ensino remoto e aquelas que têm um ensino remoto muito insuficiente. Então, tarefa enviada por WhatsApp, um programa na televisão, muita dificuldade com conectividade, né? Acesso aos equipamentos. Então, dá para dizer que o impacto vai ser brutal. Qual que é a consequência desse impacto todo na aprendizagem, no aumento da desigualdade e no aumento da evasão? Porque muitos alunos desistiram, ainda mais com esse zum, 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 esses rumores de que 2020 é um ano perdido, só vai ter aula no ano que vem. Isso tudo vai criando no jovem, na criança, uma desistência. Olha, então tá bom, você não vai ter nada nesse ano, então eu desisto desse ano que vem eu vejo. Isso é um perigo porque isso realmente pode aumentar muito a evasão escolar. Cada 50 pontos no PISA, que é a avaliação realizada pela OCDE, que mede a aprendizagem dos alunos em vários países, a cada 50 pontos no PISA que um país cresce, esse crescimento está associado a um crescimento no PIB de 1 ponto percentual de forma permanente e cumulativa. Então, a aprendizagem é crescimento econômico e a gente está aqui vivendo um momento em que o Brasil precisa crescer. E precisa crescer não para fazer com que os ricos sejam mais ricos, mas para poder distribuir renda, para poder ter emprego para essas pessoas, para a gente conseguir dar oportunidade para essas crianças e jovens mais pobres que vão entrar no mercado de trabalho. Então, crescimento é uma política social também, né? Que a gente precisa entender isso. Então, educação é crescimento, educação
é distribuição de renda, porque é crescimento econômico pela via do aumento do salário dos trabalhadores, né? Então, esses mesmos 50 pontos no PISA estão associados a um aumento da renda do trabalhador de 26%. 26%. Então, quer dizer, ele é um crescimento que é um crescimento que distribui renda. Ele não é um crescimento concentrador de renda, porque a gente está dizendo que a população ela está mais preparada para ingressar no mercado de trabalho para posições de renda maior. Né? Consegue fazer produção de conhecimentos novos, inovação, etc, etc. Segurança pública. O Brasil é um país que tem um problema gigantesco, né? Uma bomba de segurança pública. A cada 1% de evasão que é evitada, e a gente tem aí também uma relação com uma queda de 2% na taxa de homicídios. Então, a gente precisa garantir que esse jovem fique na escola, que ele aprenda, que ele conclua o ensino médio e que uma grande parte deles, e não o que a gente tem hoje, ingresse na universidade ou no ensino médio profissionalizante. O que a gente tem hoje como realidade é que 17% dos alunos vão para o ensino superior e uma porcentagem ainda menor, por volta de 12%, 13%, teve o ensino médio profissionalizante, né? Cursou o ensino médio profissionalizante. Então, a maioria dos jovens brasileiros não tem nenhum preparo profissional. Isso explica muito o nosso país, a nossa dificuldade em crescer, em ter um desenvolvimento econômico, social. Então, essa junção de educação e economia, segurança pública, aumento da capacidade de participação cidadã, democracia está associada à educação, né? Os países que têm um nível de educação maior, eles também têm uma democracia mais forte. Então, quando a gente fala assim, olha, a educação é a base de tudo, que é uma frase assim genérica que todo mundo fala, é verdade, só que a gente precisa levar a sério essa verdade. Acho que a grande questão do Brasil é que a gente não leva a sério algo que todo mundo repete com grande concordância, né? É uma retórica muito bonita e fácil, todo mundo repete, mas a gente não executa. Quando a gente fala em planejar a volta, não significa antecipar a volta ou fazer uma volta apesar de uma pandemia que ainda está no patamar muito alto. O que eu digo é que a gente não pode interditar o debate e as providências necessárias para a reabertura, porque o pior que pode acontecer é a pandemia já estar num patamar mais confortável, pode demorar muito tempo, a gente não sabe, mas é a gente poder reabrir as escolas e as providências que deveriam ter sido tomadas não terem sido tomadas ainda. Esse é o grande perigo. A gente tem aí estados que estão já, inclusive, fazendo compra de seringas para que vai ser um ativo que vai subir preço, que já estão comprando seringas para poder colocar professor como o público prioritário de vacinação. É esse tipo de coisa que a gente precisa ter no país. Então, olha, o que a gente vai precisar ter quando a vacina vier, quando a pandemia arrefecer, quando a gente precisa, por exemplo, ter que fazer uma avaliação diagnóstica dos alunos para entender em que ponto da aprendizagem cada um deles parou, para a gente poder ter um planejamento para recuperar essa aprendizagem perdida. Tem que ter uma avaliação. Mas se nem foi pensada essa avaliação, se a forma como isso vai acontecer ainda não foi pensado, planejado, a gente vai perder ainda mais tempo e um tempo precioso. Tá? Então, eu só quero deixar isso claro, porque eu vejo muita resistência em a gente falar sobre reabertura, como se falar em reabertura fosse forçar e antecipar algo que não deve ser antecipado de forma alguma, porque óbvio que a abertura das escolas, diferente de bares, shopping, etc., é obrigatório. Quer dizer, a criança vai todo dia. Não é trivial para a pandemia, para o controle da pandemia e para a vida dos profissionais e das crianças, não é trivial a abertura das escolas. Mas a gente também não pode colocar para debaixo do tapete o prejuízo para essas crianças e principalmente as mais pobres, porque as de renda maior estão com aulas remotas, síncronas, estão perdendo, mas estão perdendo muito menos. Então,
Assim, a minha luta, assim, acho que a grande obsessão que todo mundo deveria ter é o que a gente pode fazer por essas crianças mais pobres. São as crianças mais pobres as que mais precisam de educação de qualidade. Eu sou favorável a uma radicalidade que a gente não coloca em prática no Brasil, que é dar mais para quem mais precisa. Isso deveria ser como aquelas frases da Bíblia, né? Então, é como um pecado capital que a gente comete hoje no país, que é dar mais para quem já tem mais e dar menos para quem quem dá menos. A gente precisa dar mais para quem precisa de mais. E quem mais precisa de educação são as crianças mais pobres. Quem precisa de mais investimento educacional são as crianças mais pobres. Quem precisa mais de conectividade, quem precisa dos melhores professores, quem precisa estudar nas melhores escolas, com mais infraestrutura, com ventilação, com ar-condicionado, com iluminação, com água, com esgoto. Juliano, a gente vive uma realidade em que 32% das escolas brasileiras apenas têm esgoto tratado. É o fim da picada. E onde estão essas crianças mais pobres? Justamente nas escolas que não têm esgoto tratado, não tem água. Né? 54% das escolas têm água tratada. Falar em protocolos de saúde para lavar a mão, né, para o retorno das escolas, quando você tem escolas, né, uma grande parte delas, principalmente que atendem as crianças mais pobres, que não tem água tratada. Então, o que eu queria ver no país, e aí é um radicalismo, mas que eu acho que a gente precisaria levar muito a sério isso, e eu vejo que os setores mais influentes, as pessoas que mais podem fazer a diferença, não fazem essa defesa. O que a gente precisa fazer e se unir é na defesa de dar mais para quem mais precisa. Essas crianças mais pobres, que são as que mais, né, são essas comunidades mais pobres as mais afetadas pela pandemia, são essas crianças que vão estudar nas escolas sem água tratada, né, que não vão conseguir higienizar suas mãos. A gente está falando de algo muito básico. Eu gostaria de ver de uma grande coordenação nacional. Obviamente que a gente tem um governo federal que não fez nada até agora, e eu não tenho muita esperança que fará. Não é da sua característica, não é da sua intenção, nada nos faz crer, nada, teve um sinal que pode dar um pouco de esperança que eles vão colocar em prática o artigo 8º da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que coloca de forma muito clara que é a atribuição do Ministério da Educação promover a coordenação dos esforços no âmbito da educação básica. Isso não existe, isso não vai existir. Então, se isso não vai existir, para além da nossa cobrança, mas que eu acho que é uma cobrança mais simbólica do que pragmática, o que precisa existir é uma união entre os governadores. Os governadores, nós temos 27 lideranças nacionais, autoridades, cidadãos, pessoas que receberam o voto da população brasileira e que são as pessoas capazes de promover uma grande articulação, coordenação para o enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação. Eu só vejo essa saída, Juliana, assim, de forma com alta, né, com escala, né, atingindo e com uma generosidade muito grande, dizer o seguinte: olha, eu abro mão de algumas coisas para poder colocar muita energia nas escolas das crianças mais pobres. Só com isso, né, já que a gente acabou de ter a independência do Brasil, né, 198 anos de país independente, mas é uma independência muito frágil, porque a população mais pobre não é independente. Ela não consegue colocar o seu projeto de vida de pé. Ela não é uma população que foi beneficiada, né, e que ela vive num país independente. Que independência é essa? Que ela ainda tem uma escravidão por não conseguir colocar em prática aquilo que ela tem potencial de colocar, né, no seu projeto de vida. Então, ou a gente cria uma grande coalizão, e eu vejo que os governadores eles podem ser os grandes puxadores desse cordão, de dizer, olha, acabou.
acabou. Não dá mais para a gente viver num país em que 55% das crianças com 8 anos de idade estão analfabetas. Não dá mais. Se não vem do governo federal, que venha de outras lideranças. Né? E eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar isso de um grupo que é possível fazer algo porque não virá do governo federal. A gente vai ficar gastando energia e saliva e não vai acontecer absolutamente nada. O novo Fundeb, ele subiu nos ombros do Fundeb, que foi uma iniciativa do governo federal, na época o Lula presidente, Fernando Haddad ministro da Educação, né? Foi uma liderança muito forte do próprio Fernando Haddad. E o Fundeb, por sua vez, subiu no ombro do Fundef, que foi uma iniciativa do Paulo Renato, governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fundef, Fundeb e Novo Fundeb é uma sequência de política pública educacional rara, porque a gente tem, é raro você ter continuidade de políticas públicas no Brasil, especialmente na educação. Então, essa sequência, ela é uma sequência que está por trás de avanços muito importantes da educação brasileira. Eu sei que tem muita gente, com razão, que pensa que a educação pública brasileira é um fracasso. Não é verdade. Né? No período de 2007 a 2017, a aprendizagem em língua portuguesa subiu de 27% dos alunos com aprendizagem adequada para 60%. Isso medido pelo Prova Brasil, pelas avaliações de larga escala, independentes e tudo mais. Então, não é em 10 anos, me diga, Juliano, outro indicador social e econômico que cresceu tanto, avançou tanto, né? De 28% para 60%. Poxa, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar, porque o ensino médio ainda está muito ruim, de fato, né? Tem um caminho longuíssimo. Lembrando que o Brasil só passou a ter política pública educacional de larga escala, como política de Estado, do Fernando Henrique para cá. Né? Não é, então é ali por volta do começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente começa a ter política educacional de larga escala. Antes a gente não tinha, a gente tinha aí uma política ou outra, era mais um arremedo, era uma coxa de retalhos. Assim. Agora, uma estratégia de realmente fazer com que a educação avançasse, a gente só passou a ter com o Paulo Renato. O ministro Fernando Haddad também teve um papel muito importante, ele ampliou o Fundef para Fundeb, criou o PAR, que é um programa de ações articuladas que era justamente a semente do regime de colaboração União, Estados e Municípios, e que depois foi abandonado, infelizmente, ampliou a avaliação, enfim, a gente tem aí uma sequência importante. O ministro Mendonça, depois o Roscielli, né, que substituiu, também teve ações importantes aí já no governo do Temer. Agora, com o governo Bolsonaro, a gente não teve absolutamente nada, não teve absolutamente nada que possa ser nem semente de alguma coisa maior lá no futuro. É uma bateção de cabeça muito grande, é uma gestão muito pautada em ideologia. Um novo Fundeb, o que ele faz? Sem Fundeb, a diferença de investimento por aluno no Brasil seria de 15.000%. Por quê? Porque o investimento por aluno, o orçamento da educação, é proveniente dos impostos. E os impostos dos estados e dos municípios dependem da atividade econômica desses entes subnacionais, certo? A gente tem municípios que têm atividade quase nula econômica, né? Que basicamente depende da transferência de outras transferências. E a gente tem estados como São Paulo, o município de São Paulo, que tem uma receita muito grande. Para poder equilibrar e redistribuir esse dinheiro, foi criado o Fundef, depois o Fundeb e o Novo Fundeb. E o Novo Fundeb, ele é ainda mais redistributivo. Então, só para vocês terem uma ideia, sem Fundeb, 15.000% de diferença. Com o Fundeb anterior, 500% de diferença ainda. Com o Fundeb novo, 300% de diferença. Tá? Aí que entra, assim, a nossa defesa foi muito forte em relação ao Fundeb, o novo Fundeb. Esse mecanismo de redistribuição foi uma proposta do Todos pela Educação, que foi incorporada à proposta.
Então, de fato, o novo Fundeb ele é mais potente no sentido de redistribuir e colocar mais recursos nos municípios mais pobres. Não zerou. A minha vontade era que, e obviamente a gente entende que existe uma concertação política, né, que nunca, nenhum projeto de lei, ainda mais uma emenda constitucional, nunca é exatamente aquilo que a gente escreveria, né, se fosse individualmente, mas o Fundeb, ele acolheu 90% dos nossos pleitos. Até eu gostaria que fosse um pouco mais redistributivo, mas ele já é um avanço muito grande. Em relação às críticas, tem uma das... Tem algum... Vamos só separar. Tem o Fundeb e tem a PEC do Fundeb, né? A gente sabe, muitos sabem bem disso, que dentro de muita PEC, muito projeto de lei, tem os jabutis, né? Que entram nos projetos de lei aproveitando ali, mas que não necessariamente estão na matéria principal que eles regulam. O Fundeb aconteceu uma coisa parecida, né? Então, a gente tem lá os artigos todos que foram alterados na Constituição Federal relativos ao Fundeb e alguns outros mecanismos acabaram entrando também ali na PEC, tá? Diferente do Fundeb. O Fundeb eu realmente assim não tenho grandes críticas. Eu só diria assim, eu gostaria que ele fosse um pouco mais, que ele fosse um pouquinho além em relação à redistribuição. Mas é assim, daqui a 6 anos ele vai ser revisto e aí a gente vai ter que voltar à carga de pleitear ainda mais poder redistributivo. Em relação a um mínimo de pagamento para profissionais da educação, que é um dos pontos polêmicos e que as pessoas, os especialistas preocupados com as contas públicas têm preocupação, acho que vale a pena a gente esclarecer aqui, Juliano, é o seguinte, a realidade concreta é que mais de 80% dos municípios já gastam mais do que 90% dos recursos provenientes do Fundeb em folha salarial. Desculpa, para professor. O que a PEC do Fundeb fala é que tem que ter um piso de 70% para todos os profissionais da educação. Então, efetivamente, vai mexer pouco na realidade. E lembrando que o dinheiro do Fundeb, ele responde por 60% do dinheiro que circula na educação. Os outros 40% são recursos próprios. Então, se não for pelo Fundeb, vai pela outra cesta. Então, no fundo, eu entendo a preocupação dos especialistas. Eu também sou uma pessoa preocupada com a saúde fiscal do Brasil, até porque financiamento e gestão precisam andar de forma junta, então não dá para a gente falar só de financiamento sem falar em gestão. Concordo com tudo isso, mas esse mecanismo que foi introduzido na PEC, ele tem pouca repercussão prática efetiva, assim, não vai mudar muito nada, né? A gente já tem uma folha inchada, e 70% dos recursos da educação, do Fundeb, a gente está dizendo o seguinte, é 70% dos 60%. A gente sabe que assim, a grande despesa da educação é com o pessoal, né? Não vai cair mais do que isso, né? Isso não me preocupa muito, tá? Então, assim, em relação ao aumento da complementação da União, o Todos para a Educação fez uma série de estudos que foram a base para esse aumento, né, dos 10% para os 23%, estudos de fontes de recursos para o aumento da complementação sem afetar a saúde fiscal do país. Então, também não vejo problema em relação a isso. É uma questão histórica do Brasil. O professor Renato Colistetti, da FEA, da USP, tem um estudo histórico da educação brasileira e da prioridade dada pelos governos à educação, que mostra que, assim, desde antes da República, desde o Império, que o financiamento da educação básica é dos municípios, que respondiam por 10, 12, 15% do bolo tributário total. Enquanto que a União, que era responsável por 80 e tantos por cento do bolo orçamentário, não tinha nenhum tipo de responsabilidade em relação à educação básica. Então, a educação sempre foi subfinanciada. E isso foi melhorando com o tempo. Nenhum país do mundo, e é importante que a gente diga aqui, inclusive para a audiência do Virtu, o Brasil investe pouco por aluno. Em termos de porcentagem do PIB, a gente tem uma
um investimento parecido com os países mais desenvolvidos, da OCDE, mas o que importa é o investimento por aluno. E o investimento por aluno no Brasil é menos do que 50%, é 43% do investimento da média dos países da OCDE. Então, a gente não investe muito por aluno. Precisa melhorar esse investimento, precisa ter gestão, precisa ter meritocracia, precisa ter uma série de outros componentes. Mas não dá para a gente dizer também que a gente já investe muito. Então, o Fundeb, ele precisou mesmo ter esse acréscimo de investimento do governo federal, que é o ente da federação que mais arrecada, né? Que tem maior potência de colocar ali mais recursos para a educação básica. E a melhor forma, viu, Juliana, do governo federal ajudar a educação básica é o tal do lema do governo. O governo não se elegeu com esse lema, menos Brasília, mais Brasil? Então vamos colocar em prática esse lema. Então tira dinheiro do governo federal, vamos parar de colocar tanto projetinho, penduricar nos projetos que não tem nada a ver com a qualidade da educação. Então lá, vamos colocar para os estados e para os municípios, porque eles são os responsáveis pela condução da gestão da educação básica no Brasil. Então, não tem a menor preocupação, tem outras questões lá na PEC, por exemplo, o CAC, que é um mecanismo que é bem intencionado, né, que é colocar um custo mínimo por aluno para garantir que as escolas tenham esgoto, água, livro, né, biblioteca, etc, etc. Que é importante a gente garantir isso, mas que eu tenho preocupação e críticas em relação à forma como isso está sendo colocado pelo CAC e não outras estratégias que são muito mais efetivas e que não teriam as distorções que o CAC tem como potencialmente e de forma muito forte pode provocar. Então, assim, eu tenho outras críticas em relação à PEC do Fundeb, que a gente agora consegue trabalhar, discutir, melhorar esse debate na regulamentação. A gente identificou no Todos para a Educação 25 pontos da PEC do Fundeb que precisam de regulamentação. 20 delas na lei de regulamentação do próprio Fundeb e outras 5 em outras legislações, especialmente a lei do Sistema Nacional de Educação.